ManaCast, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A gente tá muito feliz por estar aqui com vocês. Essa temporada tá incrível, tá maravilhosa. Nós temos alguns avisos, né, Duda? A gente tem alguns avisos aqui pra vocês. Bom, como vocês já sabem, né, a gente vai ter o Celebratinho. A gente tá muito feliz por estar lá com vocês, né? A gente tá muito ansioso também pra ver vocês lá. Eu quero ver vocês lá, viu, pessoal? Mas eu também tenho outro aviso. A CPB tá com uma novidade. Mas antes dessa novidade, faça a sua assinatura da lição, viu? Não se esqueça de fazer a sua assinatura do ano que vem. Vai estar porque a lição da Escola Sabatina é um guia maravilhoso bíblico para nossa vida. Então vamos para a novidade da CPB. Basicamente, nós temos agora um novo Clube do Livro, onde você vai receber alguns livros na sua casa, é uma inscrição a mais. Então, se liga, corre para fazer sua inscrição, que vai dar tudo certo, viu? A gente faça sua assinatura, vale muito a pena, viu? Essa temporada tem como tema nostalgia, né, pessoal? Como você já sabe, nos episódios anteriores, nós estamos trazendo alguns participantes antigos do Maná. E nós temos aqui, Bia, um participante que ele é gestor Bia? de Bia, não. Eita, opa aí, eu tava olhando pra Bia ali, me confundi, Duda. Nosso convidado, ele é gestor de tecnologia em uma das escolas adventistas aqui de Salvador. Vamos apresentar? Antigão aqui no Maná, né, gente? Isso, já tá ficando velho, viu? Seja muito bem-vindo, Kaique. Obrigado, galera. Ó, me chamaram de velho ali, já me Eu falei chamaram de tio antigo, em outro não velho. momento. Tô gostando disso, não. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez e primeira vez aqui no ManaCast, né? Sim. Pra poder a gente estudar a lição juntos, né? É muito interessante estudar a lição, né? Mas antes de a gente retornar para a lição, a gente tem uma surpresinha para você aqui, muito viu? especial. Nós estamos com um novo bloco, né? Como se fosse a primeira vez. Esse é o nome do nosso bloco. Lá vem vocês Solta me fazer aí. chorar. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias, ele nasceu para ser profeta e a mensagem dele era para todo mundo. Só que ele não tinha essa convicção. Ele achava que ele não era capaz de espalhar essa mensagem a toda a humanidade. E Deus, ele disse que sempre estaria com Jeremias. Por isso eu quero dizer a você, Deus te escolheu e você tem que aceitar esse chamado. E assim como Jeremias, ser um profeta do Senhor. Cara, eu não lembrava desse vídeo, eu não sei se vocês repararam, mas ele tem muito a ver também com a lição que a gente está estudando, né? Sobre Jeremias. Eu lembro que quando eu gravei os primeiros vídeos, eu tinha muito aquele negócio de olhar para um lado, olhar para o outro, meio desconfiado, um pouco tímido. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entrou, vocês não tinham teleprompter ainda, não é? Não, cara, não. Na verdade, quando começou a usar o teleprompter, eu tava quase saindo já. Foi umas 2 temporadas antes de eu sair, mais ou menos. E eu lembro que eu utilizava esse celular para ler o texto-chave. Eu gostava muito de falar ali a parte do texto-chave, né? Já que era dia de segunda-feira e tal. Relembrava esse momento aí, era bem legal. Pra vocês verem que Kaique é bom de memória, viu, gente? Sim, e o ManaCast... ManaCast não, o Manatim. Manatim, já tô na nova temporada agora. Mas o Manatim, na sua vida, o que ele fez? Qual foi a transformação que o Manatim fez na sua vida? Cara, quando eu recebi o convite pro Manatim, foi um período bem complicado. A pandemia não tinha estourado ainda, mas já tinha começado um pouco. A Associação Bahia, a qual eu faço parte, ela tinha começado um projeto chamado Na Linha de Frente, em que a gente vinha aqui pro estúdio para poder fazer uma transmissão para os adolescentes da Associação Bahia sobre alguns desafios, né, que eles iam enfrentar e tal, tinha algumas coisas. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vim aqui no estúdio, eu me encantei. Eu já tinha recebido o convite e foi um momento bem complicado da minha vida, porque muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo e tal. E eu falei assim, poxa, será que eu aceito, não aceito? E eu falei assim, conversei com algumas pessoas próximas a mim e falaram, não, aceite, Kaique, vai ser legal. E hoje eu percebo que mudou minha vida, né? Eu ainda estava estudando na escola, então foi um momento em que eu acabei me desenvolvendo bastante em relação até a perder a timidez, né? Eu pregava na igreja, mas era um pouco tímido ainda, e o Manatim, ele me ajudou muito a perder a timidez. E o Manatim também, mano, que ele tá me ajudando a perder a timidez. Eu tô um pouquinho tímido, mas na hora eu me solto. E voltando aqui para a lição,
a gente tá falando sobre o povo de Israel, né? O título é Israel Sim. toma o remédio, né? E aqui a lição, ela disse que a lição dessa semana foca na disciplina transformadora de Deus e a teimosia do coração humano, né? Basicamente, o Verdade. povo de Israel estava meio que rebelde, né? Era um filho rebelde contra os pais. Israel não estava dando ouvido à advertência do Senhor. O Senhor estava querendo salvar o seu povo, só que o seu povo não estava querendo dar ouvido a ele. Aí Deus ele E- teve que chegar a um ponto extremo, que é permitir que o povo fosse levado para o cativeiro. E a gente vai desenrolar aqui do papo, a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram, né? Nesse período que o povo de Israel estava em Babilônia. E a lição fala também castigo de Deus, e às vezes a gente pode pensar, poxa, castigo de Deus? Como assim? Muito pesado, não? Mas a gente também tem que pensar que o castigo de Deus, a disciplina de Deus, a advertência que ele dá pra gente, ele nos transforma, porque a lição também fala que a disciplina de Deus é transformadora. E eu queria saber como é que a gente pode fazer pra, quando Deus nos der alguma advertência, como é que a gente pode fazer pra aceitá-la? Porque muitas vezes a gente não aceita. Na realidade, é muito difícil a gente aceitar qualquer disciplina. A gente, como humanos, quando nós erramos, a gente fica bem relutante, né? A gente acha que a gente tá sempre certo. A gente sempre quer ouvir aquela palavra de conforto. Mas acontece que Deus, da mesma forma que Ele amou, Ele é justiça. Então, a gente não vai ouvir sempre o que nós queremos ouvir. A gente vai ouvir o que a gente precisa. É a mesma coisa que Deus faz por nós. Ele não nos dá o que a gente merece. Nós não merecemos nada. Ele nos dá o que a gente precisa. Então, ele sempre vai ali estar agindo conforme o necessário. E é um negócio interessante. Ó, se liga no que o texto-chave vai dizer. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Muitas das vezes, a gente fica ali pensando, poxa, mas será que vai acontecer alguma coisa? Eu fiz isso, e eu acho que Deus está sendo injusto comigo. A gente, se nós víssemos todo o futuro, se nós víssemos todas as coisas como Deus vê, nós faríamos a mesma coisa. E mais, muitas das vezes, a gente quer que os outros recebam a disciplina, e nós, quando fazemos algo igual, ou na nossa cabeça até pior do que aquilo, nós queremos que tudo seja brando. Nós, como humanos, somos assim. Infelizmente, a gente acha que para os outros vale tudo. Para nós, tudo tem que ser com amor e carinho. Mas Deus, ele deixa claro que, embora o remédio da disciplina seja difícil de engolir, é necessário. Porque ele não vai mudar os planos por conta dos nossos erros. O que ele vai fazer é nos dar a oportunidade de ser perdoados e voltar ao plano original. Aqui na lição, ela diz assim: até mesmo quando o castigo vem da parte dele, é visando o bem. Tem como propósito a correção e não a vingança. E o que você disse se encaixa perfeitamente. Porque muitas vezes a gente não entende o que Deus ele faz na nossa vida. Muitas vezes, por que Deus me advertiu? Por que Deus está permitindo isso? A gente tem que entender que Deus vive o nosso bem, como o texto diz, né? Visa a nossa paz, viva a nossa salvação. Deus, ele tem propósito para a nossa vida. E porque muitas vezes ele permite alguns castigos, é porque ele quer nos salvar. É porque ele quer nos corrigir, para que a gente possa andar no caminho certo. E não a gente fique se desviando para a direita ou para a esquerda, mas é que a gente siga o caminho certo. E o povo de Israel, infelizmente, não estava seguindo esses caminhos, né? Porque a gente vê que o povo, ele estava rejeitando a advertência, e quando Deus, ele fala que o povo iria para o cativeiro, eles também haviam rejeitado, né? Eles não estavam querendo acreditar, estavam muito indignados com Deus, e é aí que começa a grande situação do povo de Israel. Porque Satanás, ele se aproveita desse momento de indignação do povo para mandar falsos profetas. E esses falsos profetas, a lição diz que um se chamava Ananias, ele havia pregado, né, profecias mentirosas, que o povo ia passar muito pouco tempo, somente 2 anos, o que não aconteceu, né, que Israel passou mais de 70 anos lá no cativeiro de Babilônia. E outra coisa também, ele também estava pregando que o povo ia vencer os seus inimigos. Não foi isso que estava acontecendo. Eles estavam se desviando do propósito que Deus tinha para a vida deles. E voltando pro foco também dos planos de Deus, né, pra nossa vida, às vezes nem sempre é como a gente espera. E às vezes a gente também faz planos que não dão certo. Isso uma vez aconteceu comigo. Ano passado mesmo, eu tava fazendo uns planos aí pra esse ano, que eu tava, tipo, muito esperançosa que desse certo. Só que eu acho que eu não coloquei Deus em primeiro lugar nesses meus planos.
E não deram certo. Nesse momento eu fiquei muito indignada, sabe? Por que Deus destruiu o meu sonho? E eu tava lendo, e nessa mesma época eu li o livro Deus que Destrói Sonhos. E esse livro me ajudou muito a compreender que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Que os planos de Deus pra minha vida são maiores que os meus. E você já passou por algum momento que você se indignou, tipo, com algo que Deus queria pra você, que não estavam nos seus planos? Olha, eu sou um cara que tem muitos sonhos. E muitas vezes eu pensava em alguma coisa, eu queria alguma coisa, e aí eu perguntava pra Deus, e aí quando eu ia ver a resposta era não. Não, não de novo, espere, não. Eu fiquei indignado. E aí eu vim entender um negócio. Tem um autor que diz o seguinte: as coisas seriam mais simples se os cristãos colocassem a oração como como se os cristãos colocassem a oração como primeira atitude e não como última alternativa. E eu entendi que quando eu coloco meus planos em primeiro lugar e eu não oro para pedir a permissão de Deus para poder confirmar, né, se é aquilo que Deus quer para minha vida, tudo pode dar errado. E é engraçado que o povo de Israel, eles já tinham sido cativos mais de uma vez, já tinham ido para o Egito, ficaram muitos anos lá. Eu já tinha muita experiência com Exatamente, eles foram libertos do Egito, foram para o deserto. Lá no deserto, por não acontecer o que eles queriam, eles falaram, vamos voltar para o Egito, porque lá estava melhor. E aí, não voltaram. Deus, mais uma vez, entrou em providência. Eles estavam lá no deserto e eles clamaram a Deus por carne, porque eles estavam insatisfeitos com o que eles estavam comendo. Deus mandou a carne. Deus sempre foi ali suprindo aquele povo, e mesmo assim, depois de muitos anos, quando Deus fala, é isso que deve acontecer, porque é isso que vai te ajudar a crescer. Eles disseram o quê? Não de novo. Muitas das vezes nós somos como essas pessoas, como esse povo. A gente muitas das vezes quer que os nossos planos aconteçam, que os nossos sonhos se realizem, mas a gente esquece que Deus não foi colocado em primeiro lugar. Porque se a gente colocasse ele em primeiro lugar, muitas das vezes a gente nem começaria a planejar esses sonhos, porque a gente saberia o que Deus quer para nossas vidas. Ah, Kaique, mas como é que eu sei o que Deus quer para minha vida? Fale com ele. Sabe, uma conversa é quando duas pessoas ou mais falam. Do que adianta você só ler a sua lição, ler a sua Bíblia, mas você não ora? Sabe, Deus fala através da palavra dele, e nós falamos com ele através da oração. E do que adianta você só orar e não ouvir o que ele quer te dizer na palavra dele? E a lição do trimestre em si tá falando bastante sobre comunhão com Deus. Exatamente. Que a gente também vai falar nos próximos episódios, e que é muito importante a gente sempre buscar Deus em primeiro lugar, para que a gente possa tomar as decisões certas, para que a gente possa seguir no caminho certo. Porque Deus, ele é o único que sabe qual é o caminho certo pra gente. E às vezes a gente não entende que os planos de Deus são melhores que os nossos. E é isso que a gente precisa entender hoje, que os planos de Deus sempre vão ser maiores que os nossos, independentemente do que seja. E a gente também tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Acho que nós seres humanos, né, temos essa mania de pensar que o nosso plano é melhor, Sim. que nossos pensamentos, que o nosso futuro sempre vai ser melhor do que o de Deus, né? E essa questão do relacionamento com Deus é muito importante nessa questão de futuro e de planos da nossa vida. Porque quando a gente coloca isso em nossa mente, de que os planos de Deus são melhores para a nossa vida do que os nossos, tudo isso muda. Agora, como que eu vou saber o plano de Deus se eu não tenho um relacionamento com ele? Exatamente. A comunhão é a chave. Mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes nós colocamos pessoas à frente de Deus. Por exemplo, o povo de Israel, eles pediam conselhos, pediam para os profetas falarem. E quando os profetas falavam, vai acabar rapidinho, eles acreditavam. Quando Jeremias, que vinha da parte de Deus, falava que não, que ia durar mais tempo, porque o que Deus queria que acontecesse era daquela forma, eles falavam o quê? Não, isso não é legal, isso não é certo, não pode. E sempre davam ouvidos aos falsos profetas. O que acontece é que muitas das vezes a gente pede conselho às pessoas, a gente pede para as pessoas falarem algo de bom pra gente, a gente fala com as pessoas, o que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? E a gente esquece que o melhor conselho, a maior opinião e o maior plano que pode dar certo está na palavra de Deus. E a gente ignora tudo isso, porque aquele amigo nosso falou, porque aquele parente falou. Muitas das vezes a gente coloca Deus em segundo lugar, em terceiro ou até mesmo em quarto lugar.
e esquece que ele deveria estar em primeiro lugar em nossa vida para tudo. E eu até grifei uma parte daqui que diz assim, que Deus ele não muda os seus planos para conosco, mesmo quando erramos. Se nos voltarmos para ele, sua mão estará estendida para nos socorrer. Então Deus é um Deus misericordioso, Deus ele sempre tá, mesmo a gente errando, Deus sempre nos busca, Deus sempre quer nos fazer entender que a gente também precisa se arrepender. E eu achei essa parte daqui incrível, porque eu também anotei uma parte que também fala sobre isso, que o mundo, ele também tá minimizando a gravidade do pecado. E, tipo, às vezes a gente fica, eu vou por esse caminho, eu vou fazer isso daqui, porque Deus pode não gostar, mas eu acho que não tem tanto problema, né? E todas essas pequenas circunstâncias vão afetando nossa comunhão com Deus. E Deus quer que a gente tenha uma comunhão com Ele. E quando a gente ora, quando a gente busca Ele, Deus vai estar nos atendendo. Porque Deus, Ele sempre está pronto pra gente. Quando a gente só precisa se arrepender e procurar Ele mesmo. Exatamente. E é um negócio muito interessante, porque hoje as pessoas falam, mas eu fiz isso, não é nada demais. Mas eu fiz aquilo, não é nada demais. Fulano fez pior, sabe? A gente tem que entender que, independente de pecadinho, pecadão, é pecado, gente. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Mas o fato de ele te amar significa que você deve ficar errando toda hora? Sim. Nós somos falhos, somos pecadores. A transformação não é algo da noite pro dia, não é da água pro vinho. A transformação é algo diário. É por isso que você tem que se alimentar diariamente. Se você ficar sem beber água, se você ficar sem se alimentar, o que é que acontece com você? Você morre. Então você tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que se municiar, você tem que se prevenir de todo o pecado e toda imundície que está na palavra de Deus. Porque se você estiver com Ele, mais fácil será para você. E eu não estou falando que sua vida vai ser mais fácil, mas vai ser mais fácil você ignorar o pecado. Sabe de que forma? Pecando menos. Porque quando nós estamos com Deus, a gente sempre vai se perguntar, ok, JF, o que Jesus faria em meu lugar? Quando você tem essa pergunta em sua mente, você vai entender que sua vida pode ser transformada a cada dia, a cada momento. Eu acho que uma coisa também que... Acho que uma ilusão que a gente tem na nossa mente é achar que muitas vezes os planos de Deus para nossa vida não têm advertências, né? Porque a gente meio que esquece aquele versículo, né? No mundo tereis aflições. Deus não tá falando que a nossa vida seria um mar de rosas, não. Deus, ele tem plano para você, não quer dizer que você não vai ter adversidades na sua vida. A gente tem que ter isso em nossa mente, porque muitas vezes a gente acaba nos frustrando, porque a gente cria uma imagem do plano de Deus na nossa vida que vai dar tudo certo, vai dar tudo ótimo, não vai ter nenhum empecilho, nenhum obstáculo, mas na verdade tem obstáculo, tem desafios. Exatamente, não significa que você não vai ter desafios, mas significa que você vai ter sempre alguém ao seu lado para poder te ajudar, para poder te levantar, para poder estar com você, para te ouvir, para te aconselhar. É necessário a gente lembrar que Deus sabe dos seus planos, Deus sabe da sua vida, Deus ouve suas orações, Deus ouve seus planos, seus sonhos. Daquele momento que você deitou na sua cama e chorou no seu travesseiro, Ele sabe, Ele vê, Ele ouve. Mas é importante você lembrar também que não basta você falar, você tem que ouvir e aceitar os planos dele para sua vida. Perdão. E é isso, né? Andar com Deus não é a certeza de mar calmo, mas que na tempestade ele vai estar com a gente. Exatamente. Acho que... Porque o mundo, ele cria uma imagem em nossa mente de que o nosso futuro é sempre perfeito. Muitas vezes no mundo religioso de que a vida com Deus é super fácil, mas a gente tem nada, desafios, né? Porque a gente muitas vezes tem um desafio da fraqueza espiritual, que está no meio do povo cristão e principalmente no meio dos adolescentes cristãos, que a gente vê muitos adolescentes se enfraquecendo espiritualmente. E quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, o relacionamento com Deus, a vida na igreja, a gente acaba enfraquecendo espiritualmente, ou seja, a gente acaba não vivendo os planos e o futuro que Deus ele tem para nossa vida. Isso é muito preocupante, porque nós somos uma geração que vai ver Jesus voltar. É verdade. E eu quero ver a minha geração preparada para a volta de Jesus, uma geração que entenda que Deus tem um futuro, que Deus tem um plano para a vida dela. E você, na sua adolescência, você já ficou se perguntando qual era o plano de Deus para sua vida? Já, bastante. Quando eu era adolescente, alguns anos aí, não sou tão velho, tá, Duda? Não, eu falei que era antigo, ele que falou e jogou pro velho. Mas quando eu era adolescente, eu lembro que eu me perguntava sobre minha profissão, me perguntava sobre o que eu deveria fazer, para onde eu deveria ir,
né? Tive algumas propostas diferentes aí, que na nossa mente não são propostas ruins, mas que poderia mudar todo o rumo da minha vida e eu decidi que eu não iria, né? Então, eu sempre tive essas dúvidas assim e nos momentos em que eu tive fraqueza, minha família me ajudou e falou, Kaique, ore. Não adianta eu falar nada pra você porque você vai tomar sua decisão, então ore a Deus. E isso foi muito gratificante pra mim, ouvir que minha família me apoiava nisso, porque talvez, se eu não ouvisse isso deles, eu iria tomar qualquer decisão e poderia até mesmo não orar. Porque nos momentos difíceis, a gente tenta de tudo. E só depois a gente fala com Deus, né? E era assim na minha vida. Só que quando eu entendi que Deus deveria estar em primeiro lugar, as coisas mudaram. E Deus, ele colocou, né, ele não te desamparou, ele colocou pessoas pra te verdade. mostrar, né, pra ver quanto Deus é misericordioso. Ele colocou pessoas na sua vida, sua família, pra te falar, pra você orar, pra você procurar ele. E você procurou e conseguiu tomar sua decisão. E a lição também fala que vão vir muitas vozes, vão vir muitas pessoas, até de pessoas próximas, até de amigos. E se a gente falando pra gente fazer o contrário do que Deus tá pedindo. E se a gente não orar, a gente vai ir pelo caminho errado. Se a gente confiar somente nas vozes dos nossos amigos, a gente vai ir pro caminho errado. E até vem pessoas, né, que não querem o nosso bem. Eu falei amigos porque às vezes tem, né? Mas até sempre pessoas tem. que não querem o nosso bem. Por isso que a gente tem que estar firmado na fé. E graças a Deus você orou a Deus pedindo o conselho dele pra isso. É verdade. Sempre vão vir pessoas tentando te derrubar. O mundo vai tentar te derrubar. Na lição de sexta-feira, o autor Max Lucado, ele vai falar que o homem que quer reger uma orquestra precisa estar de costas para a plateia. Muitas das vezes a gente tem que ficar de costas para o mundo e de frente para a cruz de Cristo. Muitas das vezes a gente esquece disso. A gente quer que todo mundo nos veja, a gente quer olhar para todo mundo. E a gente esquece que o nosso foco devia estar ali. Ali, na cruz de Jesus, em Deus. Sabe? Quando a gente entende que o cristianismo é algo vertical e horizontal, nós com Deus e nós com as outras pessoas, a gente vai entender que não basta você somente falar, não basta você somente ter amigos, você tem que ter um melhor amigo. Aí eu falo, mas eu tenho um melhor amigo, ele é da minha base, tudo bem, mas esse amigo é aquele que te fala, ei, já estudou a Bíblia hoje? Vamos ler tal livro do Espírito de Profecia? Kaique, sabe aquele livro de Daniel e tal, capítulo X, Jeremias, capítulo Y? Esse deve ser seu melhor amigo. E Deus, todos os dias, quando você acorda, Ele te lembra que você deve ser grato pela sua vida. E isso é suficiente para que a gente entenda que nós precisamos buscar a Ele a cada manhã. Pode falar. Obrigado. E a gente consegue perceber que Deus nunca nos deixa desamparado no sentido humanamente, porque Deus ele sempre envia pessoas para nos auxiliar. O caso de Israel. Israel é um caso perfeito, né? Porque mesmo assim o povo sendo rebelde, Deus mandou o quê? Jeremias. Jeremias um profeta para advertir o povo, para incentivar o povo, para dar esperança ao povo. Então eu também creio que na nossa vida como cristãos, Deus ele sempre vai ter pessoas para nos auxiliar, Sim. pessoas para nos animar, porque muitas vezes a gente enfraquece, mas Deus envia pessoas, muitas vezes anjos, né, para nos fortalecer. Na minha última gravação, aqui do Manatim, eu lembro que eu já estava colportando. Eu colportei por um período, quase um ano colportando. E foi um período também um pouco difícil, né? A pandemia em alta ali, a gente indo de casa em casa, fazer algumas ofertas, conhecer pessoas novas, sempre com alguns cuidados ali. E tiveram alguns momentos que me marcaram muito. Um desses momentos foi quando eu e minha dupla, a gente estava sentado na calçada. Nossos recursos pessoais haviam acabado. A gente estava desanimado naquele dia, a gente não tinha conseguido fazer muito naquele dia, o suficiente para que a gente se alimentasse e conseguisse se manter. E Deus enviou uma pessoa, né, um rapaz, vendendo ovo na rua. Ele, com o veículo dele, passou por nós, viu a gente sentado. Ele perguntou assim, vocês são de onde? Vocês são da igreja adventista, dali de fulano? Aí a gente falou assim, eu não conheço essa pessoa não, mas a gente é da igreja adventista sim. E ele falou, não, eu tô vendo vocês aí, toma aqui um dinheiro para vocês comerem alguma coisa. A gente olhou pra pessoa, a gente nunca tinha visto ele na igreja, a gente não conhecia a pessoa que ele falou também, a gente só disse, nós somos adventistas. Nós estávamos indo para aquela igreja e a gente nunca tinha visto essa pessoa lá. Quando eu perguntei também aos anciões daquela igreja, disseram que essa pessoa nunca foi naquela igreja, nunca tinha ido lá. Então, eu acredito que, se não foi um anjo de Deus, foi alguém que Deus enviou.
E em outros momentos a gente conheceu pessoas, né, que estavam precisando de ajuda e a gente falou, Senhor, ajuda essa pessoa, nos usa para poder ajudar aquela pessoa. E nós oramos com aquela pessoa e depois nós ficamos sabendo que Deus enviou muitas bênçãos para ela. Sabe, são momentos em que a gente pensa assim, poxa, meus planos eram um. E Deus falou, não, vá por aqui. E nós trocamos o caminho e Deus honrou. E é muito importante a gente saber também que nem sempre o caminho que Deus quer pra gente vai ser fácil. Exatamente. Vai ser difícil, mas quando você tá com Deus, você tem a certeza de que Ele vai estar com você sempre em todos os momentos. Exatamente. E a gente já tá quase terminando o nosso podcast, né? Essa certeza que a gente quer com Deus, né? O plano dele para nossa vida, como você disse inicialmente, né? Começa na oração. A oração é muito importante pra gente saber o plano de Deus pra nossa vida. E eu ia pedir pra você orar, só que a gente tem algo aqui muito especial pra você também. Temos aí uma surpresinha. Mais uma? Temos aí um vídeo muito especial pra você. Calil, pode soltar. Oi, gente! Hoje é dia de receber o Kaique aqui no Manacast. E a história com o Kaique, gente, é rica de tantos episódios, tantos momentos, mas eu vou dar uma resumidinha pra vocês. Primeira vez que eu conheci o Kaique, ele estava pregando num programa da AB. E eu fiquei assim, admirada de ver a dedicação dele, era bem novinho. E eu já fiquei, porque, gente, eu sou dessas. Eu vou na igreja de vocês, eu vou nos programas, eu vou nos encontros. E eu fico de olho nos meninos, eu fico de olho nas meninas que estão ali participando, que estão se desenvolvendo. E que o Kaique não foi diferente. E eu fiquei pensando assim, a hora que eu tiver uma vaga, eu vou chamar esse menino para participar com a gente. E o tempo foi passando, as vagas, graças a Deus, não foram surgindo, né? Porque é sinal de que a galera foi ficando mais tempo com a gente. Mas aí chegou o momento em que eu quis ampliar o Manaca, eu quis convidar mais pessoas. E justo nessa época, a gente teve uma live que era da AB, mas que foi transmitida pelo estúdio daqui da União Leste Brasileira. E eu tive a oportunidade de estar mais próxima do Kaique. E eu não perdi a oportunidade. Ele estava ali participando da live. Logo naquele dia eu já fiz o convite. E ele prontamente aceitou para integrar o grupo do Maná. E paralelo a isso, ele foi me ajudando também nas mídias, me ajudando em outras coisas. Parceria essa que dura até hoje. Kaique continua sendo parceiro em tudo, continua ajudando, sempre que eu preciso de um socorro, ele me ajuda. E de igual forma, tudo que ele precisa também é sempre essa parceria aí muito grande. E dizer que Kaique, ele é sempre esse menino aí, prestativo, parceiro, amigo, que escuta a gente. Porque não pense que é só adolescente que fala com a tia, não. Às vezes a tia também tem um monte de coisa precisando e fala com vocês também. Então, assim, Kaique, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom ter você aqui com a gente. E eu não posso dizer que eu estava longe de você, porque a gente está sempre aí junto, sempre conversando e sempre se encontrando nos programas. Mas seja muito bem-vindo mais uma vez. E alegria ter você aqui com a gente. Esse foi o recadinho da nossa prefeita pra você, viu? Cara, eu lembro que da primeira vez que a gente se viu, pessoalmente, né? Nesse lugar que eu preguei, inclusive é o lugar que eu trabalho hoje. Eu fui lá pregar para os distritais da Associação Bahia, né, dos adolescentes, e hoje eu trabalho nesse local, no Colégio Adventista de Salvador. E eu lembro que era tudo muito novo para mim, eu tinha acabado de integrar uma equipe lá, acabado de entrar na equipe, e essa questão de observar os adolescentes quando eles estão fazendo alguma coisa, quando eles estão pregando, cantando, falando, é a mesma coisa que ela fez, eu levo para minha vida hoje. Hoje, quando a gente fala assim, olha, precisamos de um adolescente da Associação Bahia para poder fazer alguma coisa. Eu vou lembrando, é aquele adolescente que eu vi fazendo aquilo, porque é o discipulado. A gente vai multiplicando, né? A gente vai mantendo isso. E sempre que a gente vai precisando, eu vou lembrando de alguns nomes e, quem sabe, você possa ser chamado também. Você foi e ainda hoje continua sendo um grande exemplo pra gente. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, para que Amém. você também possa abençoar de outras pessoas. E a gente tá muito feliz por você estar aqui com a gente. Amém. Então, para finalizar aqui o nosso episódio, eu quero que você fizesse a oração. Olha sim. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por uma semana, por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, hoje nós falamos um pouco sobre o profeta Jeremias, sobre o povo de Israel,
Um povo que não aceitava o que o Senhor queria falar para eles. Um povo que queria ouvir palavras mansas e esqueceram que além de amor, o Senhor também é justiça. Senhor, nos ajuda a aceitar os seus planos para a nossa vida, porque esses planos são para nos fazer bem e não para nos causar dano. Então, Deus, fica conosco e nos ajuda a cada dia a observar a devoção matinal e buscar o Senhor a cada manhã, porque isso é muito importante. Quando começamos o dia contigo, o dia se torna mais leve, nossa semana se torna mais leve, e nós, a cada dia, reforçamos a nossa esperança de ver o Senhor voltar. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, foi esse o nosso episódio. Infelizmente chegou ao fim. Queria ficar Pois mais é. um pouquinho aqui mais com vocês. Mas, infelizmente, prazer, esse é o gente. nosso episódio de hoje. Mas não chore, não, porque semana que Ainda vem. vão ter mais. Semana que vem tem mais, viu? Se preparem. Tchau, tchau, Um pessoal. beijo, gente. Tchau, tchau.